de como estão as coisas. O pastor Silvio já está aqui na América há bastante tempo, 21. Entrou para a maioridade, 21 anos. Pastoreou muito tempo no estado de Connecticut, depois veio aqui para Massachusetts, desempenhou um trabalho fantástico aqui, sempre com a irmã Vera do lado dele. A igreja desenvolveu, cresceu, se fortaleceu, multiplicou, compraram o templo próprio e tudo estava acontecendo. Até que eles sentiram no coração deles um desafio de Deus. Isso não foi da noite para o dia, não, foi trabalhado, conviveram com isso por um tempo e Deus foi confirmando todas as coisas. O filho cresceu, casou, gerou uma neta, não é isso mesmo? O neto, Apolo, olha que nome forte. E aí, diante disso tudo, a vida feita, muito dinheiro no bolso, não sei, estou brincando. Mas a família aqui, bem estruturada, eles aceitaram o desafio do Senhor de criar um trabalho missionário num lugar de Portugal que ninguém fala, né? O pessoal nosso fala Lisboa, Porto, né? Eles foram para Viana do Castelo, ele vai falar para vocês. E há mais ou menos um ano atrás, eles estiveram aqui apresentando o projeto para a igreja. E menos de um ano, né, alguns meses depois que eles estiveram aqui, eles foram para lá. E eu estava falando para eles na chegada que aquilo que eles apresentaram para a gente era um projeto e hoje é uma realidade, né? Então Deus já tem usado, eles têm se empenhado muito, com certeza não está fácil, e a gente fica grato de vocês terem topado o desafio, encarado essa missão, e a gente vê executando, é muito gratificante, né? Então, que Deus possa falar conosco através deles hoje, amém? Vamos orar. Santo Deus, obrigado pelo privilégio de ter o Silvio e a Vera conosco aqui. Obrigado pelo que o Senhor tem feito da vida deles e com a vida deles lá em Viana do Castelo. Esse é só o começo. Se o começo está assim, ó Pai, aquilo que está por vir é muito maior, a gente sabe disso, porque o Senhor é o dono da obra. Obrigado porque eles aceitaram o desafio e obrigado pelo privilégio de tê-los conosco aqui. Usa os teus servos, como o Senhor tem usado sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. O microfone é de vocês, tá? Até fica tranquilo. O pessoal, ninguém está com pressa, vocês são convidados meus, vou pagar o almoço para vocês hoje, vocês podem almoçar aí mesmo na igreja comigo, então não precisa ter pressa, não. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de poder dar um pequeno resumo daquilo que tem acontecido conosco, que nós nos mudamos para Portugal, para Viana do Castelo, em especial, em dia 24 de setembro do ano passado, né? E aí eu gostaria de poder apresentar algumas coisas, mostrar o que é que Deus tem nos dado de privilégio, de presente, porque, como o pastor falou, deixamos o neto, o filho, nora aqui, mas Deus tem compensado, tem nos dado a cada dia um desafio novo e isso tem sido muito bom. Cadê? Ah, tá com você. Oh. Não, é que estou vendo lá. Viana do Castelo é uma cidade que tem uma população de 95 mil habitantes, né? E foi esse o desafio que Deus... Então, Viana do Castelo tem 95 mil habitantes. Pode ser por aí? Tá, eu vou fazendo assim. Viana do Castelo, ela faz parte do Alto Minho, né? Nós estamos um pouquinho acima de Porto e tem uma população de 95 mil habitantes, né? Hoje, na cidade de Viana do Castelo, nós temos 9 igrejas, sendo que uma é batista. Então, quer dizer, existe uma população muito grande para ser alcançada lá, né? Próximo, por favor.
Essa festa é conhecida, é a festa mais famosa que nós temos na cidade, é de Santa Agonia, é uma santa, lógico, da cidade, e lá se recebe muitas pessoas nessa época agora de agosto. Então, vai ser a primeira experiência que nós vamos ter lá de ver a movimentação da cidade. Vocês podem ver que as senhoras aí estão usando muito ouro, e isso realmente é ouro, que é passado pelas gerações de bisavó, avó, então faz parte da festa, né? Próximo. Aí, como eu disse para vocês, nós estamos na área de Alto Minho, né? Então, Viana do Castelo é parte desse pedacinho aí que nós estamos. Um pouquinho antes, nós estamos assim, quase na Espanha. Esse é o símbolo que se tem na cidade, é o coração que foi feito pela rainha Dona Maria I. É o coração. Essa arte é conhecida como arte de filigrama, né? É muito conhecido lá na cidade. É o símbolo da cidade. Quando nós fomos lá para Viana do Castelo, nós não tínhamos ideia que nós estávamos justamente no caminho de Santiago. Então, uma série de pessoas, são mais ou menos 500 mil. 550 e lá 100 mil são pessoas que fazem esse caminho, que eles partem de Porto até Santiago, de Compostela, que é mais ou menos 230 quilômetros que eles fazem a pé. E é interessante que também, sem nós termos ideia, quando nós nos mudamos para um apartamento, que antes nós ficamos provisórios na casa de um amigo nosso, né, em Ponte da Barca, e depois alugamos o apartamento em Viana do Castelo, e nós descobrimos que nós estamos, a loja, o 365 projeto Família, ele está no caminho de Compostela. Então, nós contamos, num período de 10 minutos de carro, 45 peregrinos fazendo a caminhada. Então, realmente, a gente tem por ideia que realmente são 100 mil pessoas que vão passar. E, à medida que os meses estão passando, o volume de pessoas também tem aumentado. Aí nós fomos até Santiago de Compostela, para a gente ter uma ideia melhor. Para vocês terem uma ideia, infelizmente, ainda não existiu nenhum grupo, nem da Igreja Católica e nem da Igreja Evangélica, que trabalhasse em específico, somente em especial um grupo que está na Espanha, que eles fazem um trabalho evangelístico, porque as pessoas que fazem esse trabalho, eles têm por ideia, essa caminhada, eles têm por propósito de se autoavaliar, um autoconhecimento, é algo assim bem espiritual, digamos assim, né? Então, eles fazem esse caminho. É interessante que a gente observou que essas pessoas, elas geralmente fazem um caminho sozinha. Então, você vê um aqui, um pouquinho mais depois o outro. Eles não andam em grupo. É difícil você ver 3, 4 pessoas andando juntas, ninguém conversa. Então, a gente percebe que realmente é uma reflexão que eles estão fazendo de si mesmos. Deus preparou esse projeto, esse local. A princípio era um banco, depois virou uma loja de móveis, e quando nós pegamos era justamente a loja de móveis. Eles estavam se mudando e estávamos procurando já há muito tempo pelo espaço, né? E Deus nos deu esse espaço. Depois eu posso, em conversa assim, eu posso explicar melhor, mas foi preparado por Deus para nós estarmos nesse espaço, a localização e também pela a facilidade que nós temos, porque a loja, em uma das fotos, aquela que pode ver a loja melhor, vocês vão ver que o espaço tem 2 lados. Então, lá no fundo, nós fizemos a sala de aconselhamento, de treinamento, de conversa, que as pessoas vão lá para conversar com a gente. Existe uma carência muito grande das pessoas conversarem. Às vezes, elas não compram nada, porque a loja é uma loja de segunda mão. Levamos, com a nossa mudança, nós levamos os barris com as roupas,
montamos a loja. Então, as pessoas entram na loja com a ideia de comprar alguma coisa, às vezes não compram nada, mas a gente tem a chance de falar de Jesus para elas. E tem sido uma experiência muito boa, porque nós temos alcançado os portugueses, e esse era a nossa ideia principal, de poder evangelizar os portugueses. E eles têm uma necessidade muito grande de falar. E, para vocês terem uma ideia, alguns meses atrás, entrou uma senhora, ele escolheu uma blusa para ela, e ela olhou para mim e fez: você acha que essa blusa vai servir para mim? Eu falei: olha, eu tenho que ser honesta para a senhora, mas não vai servir. Se a senhora quiser, eu posso tirar até as medidas. E nisso tudo, nós ficamos 1h30 conversando. Ela falou da família, ela falou dos filhos, da vida profissional dela, onde ela mora. E a gente tem conseguido se aproximar das pessoas através da loja, né? Aí vocês podem ver no Natal, nosso filho, Nora e Neta, fizeram uma surpresa para a gente não esperava que eles fossem para lá, e eles nos surpreenderam. Então, aí, ali vocês podem ver que a gente está ali com eles. E abrimos a loja faz 2 meses que a gente está com a loja aberta. Porque todo o processo de reforma, como nós não conhecíamos ninguém lá, e também por uma questão financeira de poder administrar aquilo que a gente tem recebido, eu e o Silvio que fizemos toda a reforma da loja, né? E vocês podem ver, a gente teve que desenvolver algumas habilidades, né? Mas Deus foi muito bom e a gente conseguiu fazer. Foi uma experiência muito boa a gente poder se autodesafiar, né? Próxima. Aí vocês já podem ter uma ideia melhor. Uma das coisas que a gente observou é que, geralmente, lá, a luz ela é muito baixa, as lojas são muito escuras. Então, a gente fez questão de mudar o sistema elétrico, né, de iluminação. E aí vocês podem ver ali na última foto que a gente até fala o iluminado, né, da Avenida da Feira, Rua da Feira, porque é a loja mais mais iluminada que tem na avenida, né? Ali eu montando, fizemos tudo personalizado, as mesas, tudo aquilo que a gente achou que poderia ser importante, né? Que pudesse chamar a atenção das pessoas, a gente produziu tudo. Aí a preparação do espaço. Ali a gente já recebeu os barris, né, com as roupas. Nós levamos 32 barris, né, de roupa. Montamos a loja. Nesse período, nós tivemos contato com a Igreja Batista de lá, e algumas irmãs nos ajudaram a colocar nas araras, tudo, preparar a loja. Próxima, por favor. E aí vocês já podem ver toda a preparação. Então, foram 4 meses de preparação do espaço e 2 meses que nós já estamos, assim, abertos, né? Aqui foi a primeira ação que nós tivemos com a comunidade, porque a loja, além de ser a loja de segunda mão, nós estamos oferecendo, agora no mês de julho, nós já vamos começar com o jiu-jitsu. Nós conhecemos um rapaz que, justamente, nós fomos fazendo uma visita para um casal da igreja, e quando nós entramos, nós encontramos com o rapaz. Quando nós saímos da visita, nós encontramos de novo com o rapaz. E aí o Silvio observou a roupa de luta, né, na mão dele. Aí eu falei: você luta, não sei o quê. Jiu-jitsu. Aí conversa vai, conversa vem. Ele falou assim: eu estou procurando um local para alugar em Dark. Aí a gente olhou um para o outro assim, falei: não é possível. E justamente nós estamos em Dark. E aí já fizemos a parceria com ele, e em julho nós vamos começar a fazer essa ação das aulas de jiu-jitsu. Vamos ter francês, vamos ter inglês também, que já chegou gente nova na igreja já interessada em fazer isso, né? Tivemos já 2 ações dentro da loja com as crianças da comunidade, né? Então já teve isso. Tivemos já treinamento, já tivemos aconselhamento. Então, as coisas têm caminhado bem, graças a Deus. Próxima, por favor. Aí vocês podem ver que essas pessoas são as pessoas que a gente tem treinado, aconselhado. A senhorinha que está ali do nosso lado é uma senhora da Igreja Católica,
que um dia chegou na nossa loja. Conhecemos ela porque a Igreja Católica tem aberto as casas paroquiais para a gente fazer evangelismo com os idosos e com as crianças. E essa senhora nos conheceu em um dos trabalhos, ela veio à loja e ela veio pedir oração por um rapaz que está preso, que ela faz trabalho de capelania em presídio. E ela veio especialmente na loja para pedir para a gente orar por esse rapaz. Então, a gente vê todo um mover de Deus nessas questões, né, que as portas têm se aberto, irmãos, e tem sido assim uma experiência assim sensacional. Aí é um dos trabalhos que nós fizemos nas casas paroquiais, né, em Porto Zelo. Próxima. E Lanhelas também é uma outra comunidade também, que a gente também teve acesso lá. E Anha, que é o lugar que... Aí o Silvio desenvolveu esse novo personagem, que é o Dr. Cafuné, e a gente teve a oportunidade também de fazer evangelismo com esses vovozinhos. São todos idosos, eles passam um dia inteiro, né, na casa paroquial, aí depois eles vão embora para suas casas. E esses são os desafios que a gente tem do jiu-jitsu, do inglês. Nós vamos começar efetivamente, uma vez por mês, ter o Clubinho 365 e o grupo de amigos. Esses são os próximos desafios que a gente tem para o nosso projeto. E eu acho que eu vou deixar para o Silvio falar. Não? Pode ser? Antes de virmos para cá, nós somos desafiados a trabalhar em parceria com a Igreja Católica, que eles vão começar agora um Caminho de Santiago, um trabalho deles evangelístico, digamos assim, e essa senhora nos convidou. Ela falou, a gente queria que vocês nos ajudassem. Ok, vamos lá. Jesus na parada, nós estamos juntos, né? E também a Escola Politécnica também nos desafiou para fazermos um trabalho com os estudantes, que são, em média, 5.000. Nunca foi feito nada com os estudantes lá. E a gente já também fez contato e a gente vai fazer o Thanksgiving com eles e nós vamos fazer também o Ano Novo com eles. Então, já está tudo assim encaminhado. E pedimos para que os irmãos continuem a orar pela gente, que Deus tenha aberto as portas, muita coisa para fazer. Algumas pessoas têm chegado, mas a gente precisa de mais gente, tá bom? Deus abençoe. Aí, se alguém quiser conhecer melhor o nosso projeto e ver os nossos trabalhos em específico, aí é só acessar o Instagram e aí vocês vão ver a nossa página lá, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado. Obrigado, amor. Obrigado, obrigado. Bom, nós queremos agradecer. Quem que está com fome? Ninguém está com fome. Gente, não pode mentir. Ai, cabelo. É isso aí, eu também estou com fome. Então, nós agradecemos por essa oportunidade, agradecemos a todos os irmãos e a igreja que têm cooperado com que a gente tenha o nosso sustento lá e permaneçamos com as portas abertas do projeto. Como a Vera disse, agora, quando nós retornarmos, já estará sendo agendada uma reunião com a vice-presidente da universidade lá de Viana, que é o Politécnico, para a gente já agendar para esse ano todo o trabalho, já para o ano que vem, o trabalho com os universitários. Eu não sei como é que nós vamos fazer, mas Papai do Céu sabe, e precisamos de muita gente para nos ajudar nessas portas que têm se aberto. Vamos lá, vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus, e eu gostaria de lembrar que você foi chamado para transformar o mundo. Nós somos chamados para transformar a nossa comunidade. Silvio Santos, não eu, o Abravanel, porque me chamo Silvio Simões dos Santos, né? Eu sou o legítimo. Mas o Abravanel, o famoso Silvio Santos, que já é falecido, ele dizia nos anos de 80, na época havia uma grande crise, muitos de vocês nem eram nascidos, e falava assim, é na crise que se cresce. É na crise que se cresce. Nós ouvimos o testemunho do nosso querido irmão.
É na crise que se cresce. Deus não perdeu o controle da sua vida, mesmo diante de condições de um novo presidente. Aliás, eu acho que também é por resposta de oração que algumas coisas já começaram a mudar, alguns passos atrás em relação à lei e ações imigratórias. E isso é resposta da sua oração, da nossa oração. Não é um acaso essas mudanças, mas é porque o povo de Deus tem clamado. E não se esqueçam que é na crise que a gente cresce. Quando está tudo bem, tudo bom, é mais fácil. Mas como ouvimos o testemunho, papai faleceu, aí veio a questão do divórcio, saudades da filhona, aí Deus manda uma gata nova. Né? E aí Deus manda o credit card primeiro, não, o green card primeiro. E olha, isso não é uma história isolada, é uma história que acontece muito mais comum do que a gente imagina. Por isso que é na crise que se cresce. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa foto que vai permanecer com a gente alguns minutinhos. É a foto que a gente encontra em Viana do Castelo, em todo lugar. Não a foto, mas esses totens que indicam para onde que os peregrinos para Santiago de Compostela devem ir. Nós estamos, como a Vera disse, talvez a uns 130 quilômetros, um pouco mais, mas o trajeto total de Porto até Santiago de Compostela, que é na Espanha, dá o 230. Então, eles levam entre 8 a 10 dias caminhando solitariamente e 54% dos peregrinos são mulheres. E boa quantidade são de velhinhos, tipo eu, assim, sabe como é que é? Então, tem muito idoso, tem até uns gordinhos, assim, né, umas gordinhas bem rechonchudas, que estão caminhando durante 10 dias. Então, essa foto, ela é comum lá em Viana do Castelo. Próximo, por gentileza, vamos lá. Olha, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Olha, Jesus não era oftalmologista. Ele não estava falando sobre os nossos olhos. Mas é interessante, eu fiz uma rápida pesquisa, que os nossos olhos, os seus olhos, eles conseguem captar as imagens por causa da alteração da iluminação externa. E através de uma ação química, de uma ação elétrica, toda essa alteração de iluminação, ela vai aqui para dentro do cérebro e ela é transformada em imagem. Para a gente ter uma ideia, a nossa retina, ela possui 100 milhões de células fotoelétricas. Cada um dos seus olhos possui 100 milhões de células fotoelétricas. Os seus olhos, eles pesam em torno de 7,5 gramas. E eles piscam, seus olhos piscam, a não ser quando você está mais apaixonado e tal, e grato a Deus assim pela água que está chegando. Obrigado, querido. Né? Você pisca normalmente 11 mil vezes por dia. 11 mil vezes. E é interessante que os seus olhos e o seu cérebro, os meus também, eles significam apenas 2% do nosso peso. Os nossos olhos e o nosso cérebro. Significa apenas 2% do nosso peso corporal. Porém, eles consomem 25% da nossa energia. A importância dos nossos olhos e do nosso cérebro. E quando Jesus fala, olha, vocês não sabem que daqui 4 meses haverá a colheita? Olha, eu digo, abram os olhos e vejam os campos. Às vezes, eu acho que nós piscamos demais. Piscamos demais diante da necessidade de um mundo que carece da nossa observação.
Outra vez a gente fica com o olhão aberto, focado em coisas que não deveríamos ficar tanto tempo focado. Eu sei que em outras igrejas, a galera fica muito tempo olhando para o dinheiro, para o trabalho, para o rendimento, para a 15ª casa em algum lugar do Brasil ou aqui. Mas quando a gente olha para esse mundão que está a passos largos indo para o inferno, a gente pisca demais e a gente não presta atenção. Acompanhe o que pastor Oswald Smith, que já é falecido, ele disse: falamos muito sobre a segunda vinda de Cristo, sendo que a metade do mundo nunca ouviu falar nem da primeira vinda de Jesus. Quando eu era pastor aqui em Cambridge, ou lá em Cambridge, né, da Igreja Batista Portuguesa, apareceu uma chinesa legítima, uma chinesa que estava fazendo doutorado lá na Universidade de Cambridge. E ela foi pela primeira vez na vida dela. Ela nunca tinha ido em uma igreja cristã. Pela primeira vez ela nos visitou, ela devia talvez uns 40, 45 anos, e depois eu conversando com ela nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Nunca. Se nós achamos que porque estamos aqui na Nova Inglaterra, achamos que não existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, estamos enganados. Por isso que Jesus fala, olha, abram os olhos porque os campos, eles estão brancos. Lembrando de que Jesus, ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E para que todas as pessoas sejam salvas, nós aqui da nossa igreja, precisamos parar de piscar demais para as coisas de valores eternos e abrir os nossos olhos e ver que os campos, a partir aqui de Marlborough, para se espalhando por toda essa nação, estão brancos e precisam de pessoas que se envolvam nessa colheita. Agora, a gente percebe que o ciclo de uma pessoa salva em Jesus, o ciclo completo daquela pessoa que tem uma experiência com Jesus, ela vai só vai completar esse círculo de fé quando nós nos dispusermos diante do Senhor a sermos instrumentos para proclamar o amor dele a partir aqui da nossa igreja e da nossa cidade, ou da cidade aonde Deus colocou você. A missão que Deus tem para a sua vida aqui nessa nação. Eu sei que muitos já nasceram aqui, mas talvez a grande maioria vem de outros países, e principalmente daquele que começa com B e termina com L. É esse aí, o Brasil. Mas você não está aqui por um acaso. Você foi trazido por Deus com a desculpa de uma vida financeira melhor, uma vida de segurança melhor, ou conquista de diploma, está tudo certo com isso. Mas o principal motivo que Deus tem para você viver aqui na nossa região é para cumprir a missão de abrir os olhos e perceber que os campos estão brancos. Isso vai motivar a você e a mim de viver o Evangelho 24 horas por dia e falar dele para as pessoas no momento adequado. Abram os olhos e vejam os campos. Olha, nós temos que visualizar que existem hoje, dados agora de maio, 8 bilhões e 250 milhões de pessoas. 8 bilhões. E tem gente de outras igrejas que fala, eu não falei de Cristo essa semana. São 8 bilhões de pessoas. Mas como eu vou falar de Jesus para alguém que está lá na Indonésia? Você tem aí um computador na sua mão, no seu bolso, na sua bolsa, e que você pode, de várias maneiras, alcançar alguém que está lá na Indonésia, de uma forma online, brasileiros que estão lá.
nós precisamos abrir os nossos olhos e compreender que a nossa missão, a partir aqui de Marlborough, é pregar o Evangelho para as pessoas. Lógico que terão pessoas que serão chamadas, como eu e a Verinha, para irmos para Portugal. Outros serão chamados para ir para o Nepal e trabalhar contra o tráfico humano. Outros para a Tailândia, outros para vários lugares do mundo. Isso é fato, mas talvez Deus há muito tempo esteja batendo aqui no seu cucuruque falando: é você que eu quero enviar para algum lugar do mundo. E às vezes nós somos muito bons em dar justificativas. Mas Jesus fala: abram os olhos e vejam os campos. A maior parte de nós aqui, talvez nunca serão chamados para irem para outros lugares. E sabe por quê? Porque você já está no lugar que Deus quer que você esteja. É interessante que quando nós pensamos sobre o discípulo médico, ele tem, por exemplo, os seus pacientes, os fornecedores de remédio, para ele falar de Jesus. Tem o discípulo professor, que tem nos seus alunos um campo missionário disponibilizado por Deus para viver e falar de Jesus. Basta o professor abrir os olhos. Temos também o discípulo empresário, aquele discípulo empresário que vai abrir os olhos conforme Jesus manda. Ele vai compreender que os seus fornecedores, os seus clientes e seus funcionários é o próprio campo missionário. Sim, eu estou falando das irmãs e irmãos que têm uma companhia de limpeza, ou daqueles que têm uma companhia de pintura, ou daqueles que têm companhia de plumbing. Para você que Deus está falando. Nós não temos justificativas de falar que aonde é o campo que está branco. Você já está no próprio campo. O discípulo aluno, quando compreende que seus amigos e seus professores são o próprio campo que está branco. Quanto que seria diferente as nossas escolas se os nossos filhos ou nós mesmos pudéssemos viver e falar de Jesus dentro desse campo missionário? E olha, tem os discípulos pais. Que a gente lembrou aqui do papai, mas os discípulos papai e mamãe, que em outras igrejas se esquecem que o campo missionário é aquele catarrento, com todo respeito. É aquela catarrenta que vai crescer. Os americanos, eles têm uma estatística que nós temos apenas 16 verões para ganhar o coração dos nossos filhos. Porque aqui nos Estados Unidos, aos 16 anos, eles têm a driver's license, a carteira de motorista, monta no carro e nunca mais volta, não no sentido literal. E a gente perde tempo. E pessoal de outras igrejas que agora com a chegada do verão vão embora. E voltam quando o verão vai embora. E querem que os filhos sejam diferentes e querem que os filhos amem a igreja. Mas quando os filhos veem que os próprios pais não valorizam a própria igreja local, olha, quanto que esse mundo seria diferente se existisse mais discípulos pais. Abram os olhos e vejam os campos. Olha, precisamos fazer que ações evangelísticas aconteçam a partir da nossa igreja. Sejam elas visitar pessoas, sejam elas ir aqui nesse building do lado, onde a galera malha, e a gente elaborar, pedir a Deus uma criatividade de como alcançar essa galera. Eles são nossos vizinhos. Olha, a gente precisa de ações, e é isso que Jesus fala quando nós precisamos abrir os olhos. A sua oferta missionária é missão.
envolver nas atividades da nossa igreja aqui. É missão que Jesus desafia, abrimos os olhos. Orar pelos missionários e pela salvação de familiares, amigos, isso é missão. A missão não é somente o que eu e a Vera estamos fazendo em Portugal. Na verdade, a missão começa através de você, através do seu grande amor. E, finalmente, abram os olhos e vejam os campos. E façam uma autoanálise. Já fazem mais ou menos 5 anos, quando se criou uma frase, se divulgou sobre a distância social. Lembra? Por causa do Covid, as cadeiras eram uma distante da outra, aquela bagunça toda, que hoje conclui-se que nada disso seria necessário. Mas sabe o que eu vejo? Enquanto Jesus fala, abram os olhos e vejam os campos, parece que a gente está criando e vivendo ainda numa distância social. Parece que nós nos distanciamos da própria esposa, do próprio marido, que precisa entender que ele ou ela é o campo missionário. Nós vivemos muitas vezes na distância social de pessoas que trabalham conosco. E vou só dar um alerta. Aquela pessoa que trabalha com você, Deus não vai cobrar o sangue dela, que se for para o inferno, não vai cobrar de mim, mas vai cobrar de você. E olha, brincando, logicamente, me parece que tem muita gente que vai para o céu com cheiro de churrasco, porque perdeu oportunidades maravilhosas de abrir os olhos. Tem gente que acaba vivendo na distância social, com a desculpa de que falta tempo para servir a Jesus na nossa igreja. Falta tempo para assistir programas na televisão, não falta. Não falta tempo para ver o Facebook e outras coisas. Mas falta tempo da gente servir, para servir a Ele, que também é missões aqui na nossa igreja. Parece que a gente vive em distância social quando a gente valoriza mais picuinhas, mais mimimis do que aquilo que Deus está fazendo na sua vida e aqui na nossa igreja. Por isso que Jesus fala, abre os olhos. Os campos aqui dentro, ali fora, dentro da sua casa, lá longe em Portugal, lá longe na China, eles estão brancos. E precisamos de pessoas que possam trabalhar, seja orando, seja indo, seja vendo, seja acabando com essa questão da distância social, mas vivendo plenamente o Evangelho. Abra os olhos e veja os campos. E olha, feche a sua agenda pessoal. Deixa que a agenda do Senhor seja a sua agenda. Abra os olhos e deixe que a sua agenda seja a agenda do Senhor. Olha, acompanhe o que o nosso querido e memorável pastor Martin Luther King disse um dia. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Olha, pastor, eu não sei o que fazer por missões. Isso não importa, eu também não sabia. Eu com 62 anos, e a Verinha com 60, com um corpinho de 27, e eu com um corpinho de 75, mas nunca imaginamos que com a nossa idade, um primeiro passo, falar, estou aqui, fosse nos mandar longe da família, longe de amigos como vocês, para um lugar que a gente nunca tinha conhecido e não conhecia ninguém. Mas olhe o primeiro passo, se preocupe apenas com isso. Por isso, feche os seus olhos, por gentileza. Eu gostaria apenas de orar
e assim concluir esse momento. Mas eu gostaria de perguntar se tem alguém que quer abrir os olhos. Alguém que quer dar o primeiro passo para o seu desconhecido, mas não o desconhecido de Deus. Queria perguntar se tem alguém que compreende que a sua família, o seu trabalho, a sua escola, a nossa igreja, a sociedade é o campo que está esperando você como missionário. Não se preocupe exatamente o que falar, apenas se coloque à disposição dele. Esse é o desafio que Jesus tem para nós. E como Martin Luther King afirmou, olha, não precisa olhar a escada toda. Olhe apenas o primeiro degrau, que é de falar, Senhor, eu estou à sua disposição, a partir aqui da minha igreja, a partir da minha família. Usa a minha vida. Se temos alguém, eu convidaria que você ficasse de pé. A sua resposta não é para mim, é para Jesus. Se temos alguém que quer falar, Jesus, usa a minha vida, a partir da minha família, da minha igreja, a partir de onde for, fique de pé. Se temos alguém, se temos mais alguém, eu gostaria de orar por você. Algum dia eu e Verinha tivemos que ficar diante de Deus de pé, assumindo ir para o primeiro degrau. E talvez é isso que falte na sua vida. Se temos mais alguém, fique de pé no seu lugar para a gente orar por você. Orar por a sua predisposição de olhar os campos que estão brancos para Ele usar a sua vida. Pai amado, nós te louvamos, porque essa ordem de Jesus, ela permanece viva e ativa hoje, Pai. Agradecemos, ó Pai, por esses irmãos e irmãs que diante do Senhor estão de pé, assumindo, Pai, que estão dando o primeiro passo, estão subindo o primeiro degrau para o desconhecido deles, mas para o propósito que o Senhor tem plenamente estabelecido para eles. Senhor, esteja abrindo portas, esteja derramando dons espirituais sobre eles, e que eles possam, Senhor, a partir de hoje, continuar e a viver algo novo em suas vidas, como aqueles que são enviados pelo Senhor, seja no trabalho, na família, seja para a universidade, enfim, para onde o Senhor quer. E continue abençoando aqui a nossa igreja, derramando, Senhor, toda a capacidade de discernimento para o teu povo. Que nesse momento de conflitos, ó Pai, imigratórios, todos aqui experimentem a confiar no Senhor e ver o Senhor agindo. Abençoe os nossos pastores, abençoe as famílias deles, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Pode sentar-se.